Começa agora os Tremas nos Us. Boa noite. Eu ainda sou o Thiago Pavinato. Eu ainda estou aqui, nos Tremas nos Us. Esse programa aqui eu comecei depois de me tornar uma pedra no caminho daqueles que não querem ser desmentidos. Uma pedra no caminho daqueles que preferem manter uma oposição sem argumentos, mas que infelizmente me odeiam. Hoje é segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023, e o que eu tenho para dizer hoje é muito sério. É tão sério que talvez vocês não me vejam mais em lugar nenhum. Mas eu prefiro externar essa minha preocupação, eu prefiro compartilhar com vocês os argumentos da realidade ditatorial que nós vivemos no Brasil, do que me enquadrar. Porque eu não sei se vocês sabem, não é dinheiro que me move. O que me move é a minha convicção. O que me move é minha ética. E eu gostaria muito que essa mensagem sobre essa notícia que eu tenho para dissecar com vocês no dia de hoje, e que tem a ver com o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli, ambos do Supremo Tribunal Federal, eu gostaria demais que essa notícia que eu tenho para tratar com vocês de uma maneira pormenorizada. Como que, se eu fosse tratar essa notícia dentro do seu aspecto jurídico com alunos de pós-graduação. Porque o que eu vou trazer aqui são elementos para que você, mesmo que não tenha feito direito, seja médico, seja dona de casa, caminhoneiro, nunca tenha ido para a escola, possam compreender. Afinal de contas, o direito é seu. Para que vocês possam entender a gravidade, a magnitude do absurdo, o grau de antijuridicidade, de antidemocracia, de autoritarismo que nós vivemos nesse país. E eu não queria que esta live fosse em vão. Porque só Deus pode saber o que vai acontecer depois dessa live. Só Deus pode saber o que é que vai acontecer depois de eu revelar abertamente a todos vocês o que aconteceu no Brasil na última semana. E eu gostaria do fundo do meu coração que essa live tivesse o maior alcance possível. Eu gostaria do fundo do meu coração que nós tivéssemos o máximo de pessoas concentradas aqui. Porque a verdade é a seguinte: nós temos vários concorrentes nesse horário que fazem uma análise aprofundada dos acontecimentos do Brasil, especialmente os políticos. Das concorrências que nós temos neste horário, eu tenho a mais plena certeza de que a única revolta que nós vamos encontrar, a única voz realmente popular que existe neste horário é a da Revista Oeste. Mas, infelizmente, por mais que eu admire o Augusto Nunes, que eu admire o Silvio, que eu admire todos da Revista Oeste, neste horário,
o único professor doutor em direito para explicar com profundidade essa verdadeira bomba, esse verdadeiro ataque terrorista que aconteceu no Brasil e que nos foi noticiado hoje. O único professor doutor em direito capaz de ensinar um povo carente de boas aulas, modéstia à parte sou eu e eu quero fazer isso, mesmo que isso tenha o preço de que amanhã eu não possa mais estar aqui. Porque tenho certeza, a única dissecação dessa notícia que você vai ver vai ser aqui nos Extremas nos Us. E por isso eu peço desculpas de ter dispensado os convidados de hoje. Por isso eu peço desculpas de ficar aqui falando com vocês sozinho, como se eu estivesse numa sala de aula. Porque o que eu tenho para falar com vocês é tão sério e, além de sério, é tão perigoso para a minha vida, para a minha carreira, eu que quero voltar para a mídia e talvez não volte por conta do programa de hoje. É tão profundo, é tão delicado, é tão técnico que eu preferi montar uma exposição para vocês, uma exposição para que mesmo aqueles que não têm escolaridade possam entender com a mesma qualidade de um aluno de pós-graduação o absurdo, a ditadura, o autoritarismo que nós vivemos no Brasil. A comprovação fatídica de que a democracia não existe mais nesse país. A comprovação de que um comercial veiculado pelo Supremo, logo após os atos do 8 de janeiro, de que, apesar de tudo, a democracia venceu, ela não venceu. Eu decidi então me arriscar e falar abertamente e francamente com vocês. E como eu não quero me colocar em vão, em risco, eu peço uma coisa muito básica para vocês. Muito básica. Deixem seu like, a sua curtida. Que quanto mais joinha tiver nessa live, mais distribuição, mais alcance ela vai ter. E o que eu quero falar aqui não é do pavinato jornalista. Não é do pavinato cidadão brasileiro. É do pavinato professor doutor em direito. É do pavinato que dedicou a sua vida ao estudo do direito. É do pavinato que tem um sonho. Que sonho é esse? O sonho de que cada cidadão brasileiro tenha plena consciência, não só dos nossos direitos, porque consciência de direito qualquer vagabundo tem, mas também consciência dos nossos deveres e dos deveres dos outros, em especial dos nossos juízes. E o que eu vou expor aqui hoje é muito sério, então eu conto com o seu like, o seu joinha, a sua curtida. Se você não deixou, deixe, para um minutinho, deixa o seu like. É muito importante para mim, pode ser o último pedido que eu faço. Aí se você tiver muito bom coração, tem uma setinha, que é a setinha curvadinha, meia bomba que eu chamo, você clica nela, copia o link, com o link copiado, você coloca nos teus grupos de WhatsApp, vocês colocam
nos seus grupos de Telegram, mandam para os seus contatos, colocam nos stories do Instagram, colocam no Twitter, colocam onde vocês puderem colocar. Tanto que é tão importante essa mensagem que eu tenho hoje, que nós estamos transmitindo ao vivo também para o Instagram. Além das ondas das emissoras de rádio, como Bauru, que se preocupam com a verdade. Porque o que eu tenho a lhes trazer neste momento é verdade, nada mais do que a verdade. Deixou seu like? Hoje eu nem vou ficar bravo com quem deixar um like. Eu já não me importo mais, eu me importo com a minha mensagem. Eu me importo com o fato de você parar para pensar e parar para prestar atenção. Porque o que eu tenho para falar é muito delicado. Eu me importo com o fato de que o número maior de pessoas do que o número que eu tenho tido nas últimas transmissões, número esse que eu agradeço, para que essa mensagem ela atinja o maior número de pessoas possível. Porque essa argumentação é uma argumentação para que nós não sejamos mais feitos de palhaço. Deixaram seu like? Compartilharam essa live? Chamou todo mundo para ligar o Instagram? Nós vamos com a notícia do dia. E praticamente, além de uma segunda notícia que eu vou trazer, esse programa é um programa de uma notícia só. E essa notícia ela demonstra que nós ultrapassamos a barreira de segurança, pelo menos a aparente, do Estado Democrático de Direito. Não se pode mais dizer que nós vivemos em um Estado Democrático de Direito. Não se pode mais dizer que o Supremo Tribunal Federal tenha legitimidade. E agradecendo o seu like mais uma vez, eu peço para que prestem bastante atenção no que eu vou dizer para vocês. Na terça-feira da semana passada, dia 23 de outubro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele aceitou um pedido feito pelo seu colega, o ministro Alexandre de Moraes, e incluiu o seu colega, ministro Alexandre de Moraes, a sua esposa e seus 3 filhos como assistentes de acusação no inquérito que investiga agressões sofridas pelo ministro e a sua família no aeroporto de Roma. Antes dessa decisão do ministro Dias Toffoli, a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão que chefia o Ministério Público Federal no Brasil, já tinha se manifestado de forma contrária a esse pedido de inclusão do ministro Alexandre, dos seus 3 filhos e da sua esposa como assistentes de acusação. Essa mesma decisão do Toffoli, que foi dada na terça-feira passada, dia 23 de outubro, manteve o sigilo sobre as imagens recebidas pelas câmeras de segurança do aeroporto de Roma e permitiu apenas que um perito particular indicado pelo advogado de defesa dos acusados, da família Mantovani, o advogado é Ralph Tortima Filho,
pudesse ter acesso a essas imagens. Em primeiro lugar, cabe explicar a vocês o que é um assistente de acusação. E eu vou lembrar para vocês que, quando um crime acontece, para que o criminoso seja punido, existem basicamente 3 fases da persecução, do processo de criminalização do criminoso. A primeira delas é a investigação, o inquérito, que é feito pela polícia. Quando a polícia termina esse inquérito, ela faz um relatório das suas conclusões e manda ao Ministério Público. Nesse caso, como a vítima é um ministro do STF, o órgão do Ministério Público é o órgão máximo, que é a Procuradoria-Geral da República. De posse desse relatório da Polícia Federal, a PGR, ela analisa e diz: preciso de providências adicionais ou, não precisando, isso é um crime ou isso não é o crime. Quando ela decide que isso é um crime, ela faz a denúncia. E é a partir da denúncia que ele manda o processo para a Justiça, no caso, o próprio Supremo Tribunal Federal, para que o Judiciário decida se aquela denúncia vai se tornar uma ação penal ou não vai se tornar uma ação penal. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui um evento que aconteceu no aeroporto de Roma, no qual o ministro Alexandre e sua família dizem terem sido vítimas de agressão por uma família brasileira que estava no aeroporto de Roma. Eles apresentaram a sua queixa, a sua notícia criminis. E a partir de então começou o inquérito. E o inquérito, antes do Ministério Público, que no caso é a PGR, ter recebido um relatório para decidir se denuncia ou não, ou tendo recebido o relatório, mas antes de decidir se é o caso de denunciar ao Judiciário a ocorrência de um crime ou não, o ministro Alexandre de Moraes pede ao seu colega Dias Toffoli que o torne assistente de acusação junto com a sua esposa e os seus 3 filhos. O que é um assistente de acusação? Vamos ao Código de Processo Civil. Processo penal. Código de Processo Penal igual ao Código de Processo Criminal, que é o código onde nós encontramos os dispositivos que regulam a maneira como deve se dar a investigação, a denúncia e o processo, a ação criminal. O artigo 268 do Código de Processo Penal diz: em todos os termos da ação, prestem atenção nessa palavra, ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido quer dizer a vítima, ou seu representante legal, um advogado, ou, na falta do advogado ou da própria vítima, ascendentes, descendentes, cônjuges, companheiros ou irmãos. O que esse artigo nos diz? Ele nos diz o seguinte: quando, senhores, nós sofremos um crime, imagine você, foi vítima de um crime. O crime é uma modalidade de ato antijurídico tão séria, tão severa, que o direito dá ao Ministério Público a legitimidade para propor
uma denúncia e pedir uma ação criminal. Por quê? Porque um crime, além de ser uma injustiça contra a vítima, é uma ação tão desprezível que ela atinge toda a sociedade. É por isso que o Ministério Público é quem tem a legitimidade para promover a denúncia, tocar o processo criminal e recorrer. Mas o Código de Processo Penal, ele diz que a vítima, através dela própria, ou por seu advogado, ou tendo morrido a vítima, ou estando ela sumida, seus filhos, seus pais ou os avós, seus netos, seu marido ou esposa, seu companheiro ou sua companheira, ou seus irmãos, podem, por eles próprios, ou também por advogado, por eles constituídos, pedirem no processo, nos autos da ação, por isso que eu pedi atenção para a palavra ação, pedirem ao juiz, eu quero ser um assistente de acusação. Eu quero trabalhar junto com o Ministério Público para que o criminoso seja condenado. E o que é que aconteceu no caso do ministro Alexandre de Moraes, que pediu ao seu colega Dias Toffoli para que ele próprio, seus filhos e a sua esposa fossem assistentes de acusação, ou seja, pudessem interferir nos trabalhos do Ministério Público para exigir provas, fazer perguntas e até mesmo recorrer contra os alegados agressores da família do ministro em Roma. O ministro Alexandre pediu ao ministro Dias Toffoli e o Dias Toffoli concedeu-lhes este direito. Mas prestem atenção, senhores. Segundo a definição do próprio Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão, depois que foi criado, passou a pairar acima do próprio STF, o Conselho Nacional de Justiça diz o seguinte: a habilitação do assistente se dá por meio de advogado que faz um pedido ao juiz responsável pela, grifem essa palavra, ação. O magistrado é aquele que vai julgar a ação. Ouve o Ministério Público, que só pode se manifestar contrariamente ao pedido de que a vítima ou as vítimas sejam assistentes de acusação do Ministério Público, no caso de existir algum aspecto formal desrespeitado. Como, por exemplo, o advogado não ter procuração. Bobagem. Mas ele continua, o site do Conselho Nacional de Justiça. Devidamente habilitado, o assistente de acusação pode atuar em qualquer fase do processo, desde que não tenha transitado em julgado, ou seja, desde que não haja uma decisão irrecorrível. Prestem atenção no que aconteceu. O ministro Dias Toffoli, ele atendeu ao pedido do seu colega Alexandre de Moraes para que ele, a esposa e o filho fossem assistentes de acusação, como parece ser facultado pelo Código de Processo Criminal, porque ele diz à vítima: se ele e a família são vítimas, e eu pesquisei a jurisprudência brasileira e não encontrei nenhum empecilho que diga o juiz não pode ser assistente de acusação, então aparentemente tudo certo. Aparentemente tudo certo não fosse por um detalhe.
A figura do assistente de acusação só pode existir quando iniciada a ação penal, a ação criminal. Quando iniciado o processo judicial. E como eu dizia para vocês, nós temos 3 fases da perseguição criminal. Primeiro o inquérito, a investigação pela polícia. Depois a denúncia, a análise pelo Ministério Público se há crime ou não, e havendo, se isso merece para o judiciário ou não, e só depois vem a ação, o processo criminal. Neste caso, o ministro Alexandre de Moraes, seus filhos e sua esposa pediram para ser assistentes de acusação antes mesmo da denúncia, na fase do inquérito, na fase da investigação. E a lei só permite que alguém seja assistente técnico no momento da ação criminal, no momento do processo judicial. E veja que, quando Alexandre de Moraes pediu ao Toffoli para ser assistente de acusação com a esposa e com os filhos, o Toffoli, é claro, presume-se, tem notável saber jurídico. Presume-se, porque nós sabemos que não tem. Ele foi o primeiro caso de excrescência na nomeação ao cargo de ministro do Supremo. Ele foi o primeiro caso de indicação de um presidente, de alguém que sequer tinha uma pós-graduação, publicações jurídicas, artigos, provas e títulos. Alguém com uma nomeação puramente política e que, além disso, em todas as provas para a magistratura que ele prestou, ele foi reprovado. Toffoli foi o primeiro capítulo da vergonha escancarada do Senado brasileiro em aprovar em sua sabatina a indicação de alguém que não tem absolutamente nem o mínimo do notável saber jurídico. Todavia já está lá há 15 anos, mais ou menos 15 anos, e deveria ter aprendido alguma coisa. Porque o Código de Processo Penal diz que só existe o assistente de acusação no momento em que o processo é iniciado, mas o Toffoli, tendo recebido esse pedido do Alexandre de Moraes para ser assistente de acusação, e tendo ouvido o Ministério Público, representado pela Procuradoria-Geral da República, que disse: não pode, não existe ação, não existe lei que ampare o atendimento de um pedido de assistente de acusação sem que exista denúncia, sem que exista ação criminal, porque nós só temos um inquérito, uma investigação. Mas mesmo assim, contra a lei e contra o parecer do Ministério Público Federal, na figura das subprocuradoras gerais da República, o Toffoli, mais uma vez, toma uma decisão antijurídica, ilegal, abusiva, antidemocrática, porque tudo que vai contra o direito é antidemocrático. Toffoli, mais uma vez, perpetra um golpe contra o Estado democrático de direito. Toffoli, mais uma vez, e há que se lembrar da decisão de Toffoli, que anulou as provas obtidas através da delação premiada da Odebrecht, mandando que fossem destruídas sob um argumento falho de que o Ministério da Justiça não tinha participado no acordo de colaboração internacional. Toffoli, mais uma vez,
não só tenta dar um golpe, mas realmente finaliza um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Além de perpetrar, nem sequer tentar, porque o golpe pelo qual estão sendo condenadas tantas pessoas que estiveram em Brasília no 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, dizem os ministros. Mas o Toffoli, de fato, repete o golpe contra o Estado Democrático de Direito. Porque golpear o Estado Democrático de Direito implica também, abriga também, comporta também golpear, suprimir, ignorar, quando não se pode ignorar o direito. Em especial, quem é ministro do Supremo Tribunal Federal, a quem a Constituição atribui notável saber jurídico, mas que tanto os nossos presidentes quanto o nosso Senado de merda insistem em ignorar este atributo. E o que Toffoli fez foi golpear com sucesso o Estado Democrático de Direito. Pois bem, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, recorreu nesta segunda-feira da decisão do ministro Dias Toffoli, que aceitou o ministro Alexandre de Moraes, sua mulher e seus filhos, como assistentes de acusação na denúncia de agressão no aeroporto de Roma. Conforme o texto do recurso da Procuradoria-Geral da República, vou abrir aspas, senhores, prestem atenção. Não se tem notícias de precedente de admissão. Não se tem notícia de precedente de admissão. Não se tem. De assistência à acusação na fase inquisitorial. Tal privilégio jamais foi admitido para quaisquer das autoridades acima elencadas, nem mesmo para o presidente da República. Contra a decisão de Toffoli, a PGR conclui que, aspas, ao admitir o ingresso de ministro do Supremo Tribunal Federal na qualidade de assistente de acusação, sem que exista sequer acusação formulada, Toffoli confere privilégio incompatível com o princípio republicano da igualdade, da legalidade e da própria democracia. Então notem que é a PGR que diz que é o próprio Toffoli que golpeia a democracia. E muito mais grave do que quebrar paredes, cagar em mesas, quebrar vidros, é você aniquilar o direito. Além disso, no recurso, a Procuradoria-Geral da República solicita também acesso às imagens captadas pelas autoridades italianas. Porque, pasmem, senhores, o sigilo foi decretado por Toffoli, apesar do processo ter se tornado público. Afirma a PGR, aspas, não se pode construir privilégios em investigações criminais. E por tal razão, não se pode admitir a manutenção do sigilo fragmentado da prova no caso em exame. Vejam, senhores, um processo público com um vídeo sigiloso. Querem que o brasileiro pense o quê? Querem que o brasileiro externe a sua indignação legítima. Querem que o brasileiro vocifere a sua indignação, a sua revolta legítima na rede social, para que digam, olha, o discurso de ódio, olha, o desrespeito à democracia,
quando são eles que dizem isso, que estão aniquilando, ferindo de morte a democracia brasileira, porque estão cuspindo, porque estão usando o papel da Constituição como papel higiênico. Nas redes sociais, o ex-procurador federal e deputado federal cassado Deltan Dallagnol argumentou o seguinte, eu vou abrir aspas. Toffoli autorizou Moraes, esposa e filhos como assistentes de acusação no caso da suposta agressão. Não existe assistente de acusação na fase de investigação. Quando a PGR falar uma coisa e Moraes falar outra, vocês acham que o Toffoli vai decidir a favor de quem? Depois do juiz vítima, agora temos o juiz parte. E não pode, isso não existe na lei. É isso, em resumo, que a PGR coloca no seu recurso. Só para que vocês se lembrem, o ponto central da investigação é uma agressão que Alexandre de Moraes e um dos seus filhos teriam sofrido de um empresário de sua família no aeroporto de Roma. Na discussão, o filho do ministro, Alexandre Bart de Moraes, interveio e disse em depoimento ter recebido um tapa de um dos acusados, que é o empresário Roberto Mantovani. Na sequência, Mantovani e mais 2 investigados, a sua esposa Andréia e o seu genro Alex Zanata, tiveram celulares e computadores apreendidos através de um mandato de busca e apreensão. O argumento para a realização da busca e apreensão foi a possibilidade de que os 3 tivessem ligação com os manifestantes golpistas do 8 de janeiro, que invadiram e depredaram a Praça dos Três Poderes em Brasília. Interrogados, negaram a agressão física. Notem, senhores, que pela primeira vez na história da República Brasileira, desde a Constituição Federal de 1988, nós vimos realizar um mandado de busca e apreensão em razão de agressão física /verbal. Não se decreta, não se pede, não se defere, não se realiza busca e apreensão em casos de agressão física ou verbal. E muito menos se admite uma fundamentação que diz: eles podem fazer parte de um grupo golpista do 8 de janeiro e por isso vamos vasculhar a vida deles. Vamos pegar os seus celulares, vamos pegar os seus computadores, os seus tablets, os seus gadgets, suas cartas, suas ligações telefônicas, vamos devassar a vida de quem quer que seja, porque nós desconfiamos de que eles façam parte de um outro crime por terem cometido um crime de agressão fora do Brasil. Não existe. Isso foi uma demonstração de um crime. Qual crime? Da agressão contra o ministro? Não. Uma agressão do Estado brasileiro contra a família Mantovani. Não estou dizendo aqui que a família Mantovani não tem a culpa no cartório. Eu não sei. Agora, o que eu sei, o que eu tenho certeza absoluta, o que eu tenho de certeza mais cristalina, o que eu tenho de certeza mais clara, mais sólida, é que a família Mantovani foi vítima do Estado brasileiro, através de membros do Supremo Tribunal Federal que autorizaram um procedimento intimidatório, ilegal, sem respaldo na lei, que foi a busca e apreensão em suas casas. E se nós imaginarmos que pessoas que estiveram
presentes na cena do crime do 8 de janeiro. Pessoas que estiveram diante da depredação e não fizeram nada, tendo o dever de fazê-las, como General G. Dias e seus subordinados, que apareceram nas fitas vazadas, porque se não fossem vazadas, talvez o brasileiro seria feito de idiota até o dia de hoje. Sequer tiveram a apreensão de 1,5 que seja. Não há, não existe. E eu digo isso com a mais profunda e absoluta certeza de quem estuda o direito por décadas. E eu lhes digo isso, senhores, com a tranquilidade de quem sabe a matéria que está discutindo. Não existe busca e apreensão, muito menos. Não existe a possibilidade de que um lar seja invadido pela Polícia Federal, por mais que exista uma ordem judicial, porque esta ordem judicial é criminosa. E é criminosa porque é abusiva. E abuso de autoridade também serve aos juízes. Não existe a hipótese de busca e apreensão num caso de agressão física ou verbal. Não existe no direito brasileiro a hipótese de que a vítima se torne assistente de acusação do Ministério Público antes da existência da acusação. Ora, vejam o nome, assistente de acusação. Se o Ministério Público sequer acusou, vai ser assistente do quê? Do quê? E por que é, senhores, que este inquérito é público, mas as imagens mandadas por Roma são sigilosas? Ou nós estamos diante de um caso indiscutivelmente fascista, partindo da Corte Constitucional Brasileira, ou existindo elementos que comprovem que a família Mantovani é criminosa, nós estamos vivendo uma provocação pensada, engendrada nos seus mínimos detalhes, para colocar fogo numa panela de pressão chamada Brasil. Porque se existe um golpe ao Estado Democrático de Direito, esse golpe vem do próprio Supremo Tribunal Federal. Porque se existe uma coisa que não pode ser admitida num Estado Democrático de Direito, que respeita os direitos e garantias individuais, o que não pode existir é um massacre de um cidadão, de uma família em nome do Estado. A luta pela democracia não autoriza ninguém a massacrar um indivíduo. Autorizasse, essa luta pela democracia massacraria a própria democracia. E é isso que está acontecendo neste país. O pior é nós descobrirmos hoje que sequer a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, que é quem vai decidir se vai fazer acusação ou não, se vai denunciar ou não, sequer o Ministério Público tem acesso a essas imagens. Como é que o Ministério Público pode denunciar sem ter a posse das imagens? Mas apenas um relatório descritivo e bastante tacanho, porque certamente maroto, capcioso, maldoso da Polícia Federal. Não é possível, e seria antiético, e seria ilegal,
e seria criminoso que o Ministério Público denunciasse alguém sem estar de posse das provas que embasam um relatório da polícia. E talvez, porque o Janot está aposentado não, foi ejetado do seu cargo pelo fim do mandato, se as subprocuradoras que assinam este recurso contra a decisão do Toffoli estivessem lá quando o Augusto Aras, quando Augusto Aras denunciou sem ver as provas, sem notar que as provas não foram analisadas, talvez nem a denúncia dos 1.345 brasileiros que foram aceitas teriam saído para o judiciário. Mas vamos continuar aqui, senhores, porque esta decisão do Toffoli, ela configura crime. É o crime de abuso de autoridade. É uma decisão tomada em flagrante afronta ao texto da lei. Porque se a lei diz que é possível ser um assistente de acusação durante o curso do processo, ou seja, depois da acusação, é claro, é óbvio que não existe assistente de acusação antes da acusação, antes do processo, antes da ação criminal. E o que o Toffoli fez é crime de abuso de autoridade. Da mesma maneira que foi um crime de abuso de autoridade, mandar realizar busca e apreensão na casa da família Mantovani, porque esse não é o meio processual para se comprovar. Porque você não pode quebrar a presunção de inocência. Essa busca e apreensão contra a família Mantovani podem ser eles culpados. Ela foi a aplicação da presunção de culpa. Ela foi a aplicação do desprezo que o STF sente pela população brasileira. Toffoli, portanto, comete crime de abuso de autoridade ao deixar que uma família seja alvo de uma busca e apreensão, e Toffoli comete abuso de autoridade quando decide frontalmente, contrariamente à lei, quando deixa que Alexandre de Moraes, sua esposa e seus 3 filhos sejam assistentes de acusação sem que exista acusação. Toffoli ainda comete abuso de autoridade quando deixa um procedimento público, mas mantém a prova essencial em sigilo. Toffoli não só tenta, mas tem sucesso no seu golpe contra o Estado Democrático de Direito. Não é uma tentativa. Toffoli destrói o Estado Democrático de Direito, porque destruir o direito é destruir o Estado Democrático de Direito, de maneira que, além do crime de abuso de autoridade, nós temos o fatídico crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Abolido o direito. Aboliu-se o Estado Democrático de Direito. Então, Toffoli deveria pegar 20 anos de prisão. 20 anos de prisão, mas cadê os senadores? Para dizer que ele cometeu o crime de abuso e que também suprimiu o Estado Democrático de Direito. É só isso? Não. Porque eu vou dizer para vocês que a análise do vídeo feita pela Polícia Federal Brasileira é diferente da análise do vídeo feita pela polícia italiana. Muito diferente. Você quer entender por quê? Já deixa seu like. Deixa seu joinha. Porque não acabou, não. Vem mais dor de cabeça, vem mais dor de barriga.
Porque a continuidade dessa notícia, ela piora o quadro, ela piora o estágio de medo, a sua dor de cabeça, a sua dor de barriga e a minha também. Mas se eu morrer de dor de cabeça e dor de barriga, pelo menos eu morro sem dor nas costas. Porque desde que eu comecei a tomar o magnésio quelato, minha dor nas costas... Tá melhor, né? Foram, GG, como é que vai, meu querido? Pavinato, eu tô bem demais. Final de semana foi legal? Foi trabalhando, né? Trabalhando. Eu só trabalho. E agora, como eu trabalho muito sentado, pelo menos eu não tenho mais dor no ciático. Que bom. Pelo menos a minha hérnia parou de doer. Ufa. Por conta do magnésio quelato. Ele não só tira dor, não. Ele também traz centenas de outros benefícios, não é? Exatamente, Pavivi. Ele é conhecido como o rei dos minerais. Tem mais de 15 mil estudos que comprovam isso. O nosso magnésio, ele tem mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo, no nosso organismo, comprovadas. Então, você falou das dores. Claro, ele é ótimo para você que está nos assistindo agora e vive sofrendo com hérnia de disco, bico de papagaio, as ites da vida. Um amigo meu fala assim, ó, tudo que é it não presta. Tendinite, bursite, artrite... Tudo que a gente não presta. E o magnésio é excelente para isso. Às vezes você tem inflamação, começa a inchar aqui, ó, essa região das mãos. Meu amigo, quem trabalha, por exemplo, como manicure, quem trabalha em costura, tem que parar, não tem jeito. E aí, eu sempre costumo dizer, Pavinato, as dores incomodam, mas a pessoa que tem dor, ela fica também limitada. Ela não pode trabalhar, ela não pode praticar uma atividade física. Às vezes a pessoa vai ao médico, o médico fala, dá uma caminhada, corre quando você puder, faz uma academia, faz uma natação. Como é que faz, meu amigo? Não faz. Tá depender, ter um tempo para fazer uma natação, até o pôr a sunga já acabou meu tempo. Pois é. Agora você falou que o magnésio ele tem vários benefícios além das dores. Sabe uma coisa que eu queria falar hoje aqui? Pois não. Ansiedade e depressão. Tem muitas pessoas que sofrem com isso também, né? A ansiedade é o mal do século. E o magnésio, ele relaxa o nosso cérebro. Ele estimula o hormônio da felicidade, que é a serotonina. Então, assim, se você tem um dia muito estressante, se você está ansioso, começa a pensar muito no amanhã, vai criando essa bola de neve na sua cabeça, faça o uso do magnésio. Ele tem as vitaminas B5 e B6. Além de estimular a nossa felicidade, né, o hormônio da alegria, ele também vai relaxar o nosso cérebro para que você tenha um sono restaurador, um sono com mais qualidade. E uma outra coisa que eu gosto de falar, né? Além da ansiedade, depressão, além do sono, da insônia, que ele vai combater também, você vai ter um sono melhor. Outra coisa importante é o foco, a concentração. Imagina você, Pavinato, as pessoas que estão nos assistindo agora, que tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo nesse mundo que a gente vive hoje. O magnésio, ele te dá foco, te dá concentração, memória. Quantas pessoas não saem de casa e não sabem se deixou o ferro na tomada ou não, uma água fervendo? Então é isso que o magnésio vai fazer, proporcionar mais foco, mais concentração no dia a dia. Muito bem, meus queridos. E além do magnésio, além de não ter contraindicação, além de ser totalmente natural, nós temos uma bela concentração das vitaminas B6 e B5. Exatamente, Pavivi. Ele vai nutrir o nosso corpo, ele vai nutrir o nosso cérebro e outra, ele tem uma biodisponibilidade. Aquilo que você sempre fala, o magnésio quelato da Joy é diferente. É a forma quelada de proteger as vitaminas, os sais minerais, os aminoácidos. Então, quando você toma magnésio de verdade. Para quem tá com dor, 2 semanas, Pavivi, parece que tirou as dores com as mãos. É o que eu sempre falo. Você compra um magnésio numa farmácia, você pagou 100, você toma, você perdeu 80% na sua urina. Exatamente. Porque a única fórmula, que é a fórmula quelada do laboratório Joy, faz você ter uma retenção, um aproveitamento de 100%. Então não adianta falar, eu achei um magnésio mais barato. Você paga mais barato? Mas 80% do que você pagou vai sair na sua urina. Porque só o magnésio quelato da Joy, ele tem uma retenção de 100%. E ao contrário dos outros, que você paga 100% e mija 80%, aqui você retém 100% e paga menos de 100%. Exatamente, Pavinato. Esse não tem na farmácia, pessoal. Esse você vai encontrar só através do 0800, que inclusive já está aparecendo aqui na tela. 0800 591 7757. Liga agora, hein? 0800 591
7757. E eu estou aqui representando o Laboratório Joy, né, que é um laboratório que exporta para vários países. Japão, então tem nome Canadá, no mercado, Alemanha. sensacional. Então é realmente um magnésio diferente, ele é um soft gel. Você vai tomar 2 cápsulas por dia, tá? 2 por dia. Você pode tomar de manhã e à noite, como eu faço, mas tem gente que prefere tomar 2 à noite. Pessoas que têm dificuldade para dormir. Você toma 2 à noite, seu sono vai ser melhor, você acorda bem no outro dia, com disposição para trabalhar, praticar uma atividade física. Gente, é tudo de maravilhoso. É tudo de maravilhoso, mas eu falava aqui do preço. Eu falava aqui que quem compra na farmácia paga 100, mija 80. Aqui você retém, fica com 80, mas não paga 100. Não paga, não paga. Quanto é que paga? Ô, Pavinato, como eu disse, eu tô aqui, ó, representando o Laboratório Joy, não tem atravessador, então essa que é a vantagem, você compra, igual quando você pede uma água, uma pizza, Então alguém chega que na sua ligou casa. agora, ligou gratuito, 0800 591 7757, vai falar, eu vi no Pavivi, vai pagar quanto? Pavinato, hoje eu trouxe o maior desconto que eu já apresentei nesse programa. 70%. Você acertou, parabéns. Muito obrigado, você vai pagar 70%. 30%. Você vai pagar É pra 30%. experimentar. 30% você Agora, vai pagar. Calma aí que eu não posso fazer pra todo mundo, pra não quebrar também o Ah, não é? laboratório. Não, pô. A live Pra tá quantos são? lotada. Quantos são? Ó, Quantos seguinte, as 100 pessoas que ligarem agora, tá? O número tá aqui. As 100 pessoas que ligarem neste momento, 70% de desconto. E eu solicitei, falei com o Donizete, Donizete, é o seguinte, vou lá no Pavinato, até o último dia do mês eu quero pílula cega barriga pra todo mundo que ligar. Então tá liberado, 70% de desconto, mais a pílula seca a barriga. Ele falou, não, beleza, até o final do mês, então tem hoje e amanhã. Tá, ok. Mas Então, agora somente para 100 os pessoas. 100 primeiros que ligarem 100 primeiros. vai pagar só 30%. Não, é 70% Vai ter de desconto. 70% de desconto. Isso, Você vai pagar assim, 1/3 do preço. exatamente. Tá quase de graça. E eu quero... E ainda vai ganhar o seca-barriga. Tá? E depois dos 100 primeiros, só o seca-barriga não tem mais esse descontão. Não tem um desconto, a gente só consegue fazer para 100 pessoas. Certo. Senão ferrou, né, o Pavivi? Mas as 100 pessoas que ligarem agora, então, desconto garantido. Uma coisa que é importante a gente falar que é assim, ó, é desconto real. Eu quero que você que está aí nos assistindo agora, assim que você ligar lá, peça, exija esse desconto de 70%. Só falar que assistiu aqui, mais a pílula seca a barriga, porque, todo mundo tá afim de perder aqueles quilinhos a mais. Às vezes a pessoa nem tem tempo para praticar uma atividade física, às vezes a pessoa não consegue, então liga 0800 591 7757, os 100 primeiros, 70% de desconto, mais a pílula seca a barriga. Sem dor, dormindo melhor, com mais disposição, sem ansiedade. E como dizia Coração o Walter funcionando, Mercado, belezinha, porque ele é um amigo do como coração. dizia o Walter Mercado, ligue já. Liga já. 0800 591 7757. GG, muito Muito obrigado, meu querido. Sempre é um prazer estar com você. Gostei que a prazer canequinha é todo combinou meu. aqui com... Não é? Ó. Não é bonito? Eu vou Tudo deixar aqui até aqui. ornamentado. Eu vou deixar um aqui do lado. Pronto, aqui. aí. Pode deixar aqui, ó. Pode deixar aqui. Pode deixar aqui o resto do Gostei. programa, tá? Cada Obrigado, vez melhor. GG. Obrigado. Ligue já, 0800 591 7757. E liga agora, porque se for um dos 100 primeiros, vai pagar só 30%, ou seja, 70% off, mas só para os 100 primeiros. 0800 591 7757, magnésio quelato. Bom, depois desse... É porque eu tenho que dar uma boa notícia para vocês, né? Depois de tanta iniquidade que eu falei, nesse caso do Alexandre de Moraes ter se tornado, junto com a esposa e os filhos, assistente de acusação, a despeito da lei dizer que não existe assistente de acusação antes da acusação, a despeito do Ministério Público Federal, através da PGR, ter dito, é um absurdo, Toffoli, é um absurdo. A despeito da PGR, que é o Ministério Público Federal, na sua instância máxima, ter dito, outro absurdo é que nós não temos acesso à imagem. Outro absurdo é que esse processo está público, mas a imagem está sob sigilo. Além do absurdo do fato de que Toffoli cometeu um crime de abuso de autoridade. Não tenho dúvida. Toffoli não só atentou, mas como
tendo abolido o direito no caso concreto, aboliu o Estado Democrático de Direito, afinal, não há Estado Democrático sem o direito. Além desses absurdos todos, o relatório da Polícia Federal Brasileira, que, aliás, não sei se vocês sabiam, não passou a análise do vídeo para uma perícia técnica especializada em audiovisual. Tudo bem, nós temos profissionais competentes, pipipi e popopó. Mas por que a Polícia Federal, diante de um sigilo absurdo decretado por Toffoli, não passou as imagens ao Ministério Público de maneira que ela confirmasse o seu relatório? Muito diferente do relatório da polícia italiana. Querem saber no quê? Estão sentados? Se não estão, sentem-se agora. Em um relatório, a Polícia Federal afirmou que o empresário Roberto Mantovani Filho realizou, aspas, uma aparente agressão física, fecho aspas, contra um dos filhos de Moraes. Aparente. Enquanto a Polícia Federal Brasileira fala em, aspas, hostilidade. Defina hostilidade, meu amigo. Hostilidade é uma agressão severa, seja ela física ou verbal. Enquanto a Polícia Federal Brasileira fala em hostilidade, as investigações da polícia italiana falam em, aspas, leve impacto. Muito diferente de hostilidade. Vamos lembrar que, na ocasião, o filho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, foi atingido no rosto. Mas, prestem muita atenção, a conclusão da Polizia di Stato, que é a polícia italiana, enviada às autoridades brasileiras no dia 11 de agosto desse ano, afirmam o seguinte: afirmam que o empresário Roberto Mantovani, aspas, utilizou o braço direito, impactando levemente os óculos de Alexandre Bart de Moraes. Fecho aspas. A documentação da polícia italiana, a Polizia di Stato, reúne também imagens analisadas frame por frame. Ou seja, você corre o vídeo e faz a foto de cada momento. E aí a análise. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Da análise italiana, o que chama a atenção é a seguinte. Vou abrir aspas novamente. Quem fala é a Polizia di Stato italiana. Aspas. Às 18 horas, 39 minutos e 12 segundos, horário de Roma, repara-se o único contato físico digno de nota, ocorrido entre Roberto Mantovani e o filho da personalidade, ministro Alexandre de Moraes. Nessa circunstância, esse último, o filho do ministro Alexandre de Moraes, provavelmente exasperado pelas agressões verbais recebidas, estendia o membro superior esquerdo, passando bem perto da nuca do antagonista, que é o Roberto Mantovani, que, ao mesmo tempo, fazia a mesma ação utilizando o braço direito, impactando levemente o óculos de Alexandre Bart de Moraes. É evidente a reação verbal de Bart, que, saindo da fila da aceitação do lounge, interage verbalmente com os dois,
permanecendo parado no próprio lugar, trocando várias palavras com Mantovani, que nessa circunstância tinha se aproximado até ficar cara a cara. Fecho aspas. Então, o que o relatório da polícia italiana diz? Família Mantovani estava lá, xingandona. Aí sai o filho do Alexandre de Moraes, invocadão. Chega lá perto da família e começa a bater boca. Ô bem, ô bem, ô bem, ô bem, ô bem, ô bem. Mas o primeiro a fazer um movimento que passa perto do corpo de alguém é o filho do ministro Alexandre, com o braço esquerdo. Eu não sei se ele é canhoto ou não, eu não tenho essa informação, mas ele faz um movimento que passa perto da nuca do Mantovani, que, como reação, porque quem vai te fazer alguma coisa com o braço esquerdo, a tua reação é com o braço direito. Porque aqui no meu braço, a minha mão esquerda, se ela vai pegar a sua nuca, é o seu braço direito que vai reagir. Quem está na minha frente olhando para mim, a minha mão direita é essa, mas a mão direita sua é essa daqui. Então, se ele fez isso se aproximando da nuca, o Roberto Mantovani, ele ia mexer com o braço direito. E nessa mexida do braço direito, ele bate levemente, segundo a análise frame a frame da Polícia Federal, no óculos do filho do Moraes. É isso. É isso. De maneira que, se a gente for pensar em legítima defesa, se a gente pensar no conceito de legítima defesa, o conceito é o seguinte: quando alguém te agride verbalmente, você não pode dar um tapa. Quando alguém... É igual a questão da legítima defesa da mulher, que todo mundo critica. Ah, a legítima defesa da honra. O homem pegava a mulher traindo, matava a mulher para defender a sua honra. Bobagem, balela. Isso nunca existiu no direito. Legítima defesa é você reagir a uma agressão com uma agressão proporcional à agressão sofrida para evitar o seu resultado. Então, se alguém saca uma arma, eu posso sacar uma arma e atirar. É legítima defesa. Se alguém vem me dar um golpe, eu posso golpear para não levar o golpe. É legítima defesa. Se alguém me xinga, eu só posso xingar de volta. E isso a jurisprudência brasileira fala em retorção. Ou seja, um xingou o outro, ninguém cometeu o crime. Agora, se alguém me xingar e eu bater, isso não é legítima defesa. Eu posso ter uma atenuante, mas não é legítima defesa. Porque eu estava sob domínio de violenta emoção. É uma atenuante, mas não deixa para legítima defesa. Não anula o crime. Não é uma excludente da ilicitude. É uma atenuante da ilicitude que continua a existir. Agora, se eu provoquei a violenta emoção, eu só poderia receber como resposta uma emoção violenta verbal. Nada justifica a violência e nada pode ser considerado legítima defesa se ela não for proporcional à agressão sofrida. Portanto, a agressão verbal dos Mantovani aos Moraes não traria consequências se a resposta dos Moraes fosse verbal aos Mantovani. Parece que foi. Não sabemos, não vimos o vídeo. Por quê? Não sei! O processo é público, mas o vídeo é sigiloso. Por quê? Não sei! O relatório da polícia italiana diz que quem movimentou primeiro o braço de maneira que o Mantovani, suposto agressor, atingiu o óculos do filho de Moraes com o braço direito, porque o filho de Moraes
com o seu braço esquerdo, aproximou-se da nuca dele. Então, se há que se falar em legítima defesa, ela é do Mantovani, não do filho de Moraes, porque não existe legítima defesa física para uma agressão verbal. Embora haja a atenuante, que é a violenta emoção provocada pela vítima, não há excludente de ilicitude. Portanto, a única excludente de ilicitude que se aplicaria é para o Mantovani, não para o filho do Moraes. O direito penal é esse. Ah, Pavinato, é fake news. Então o direito é uma mentira. Ah, Pavinato, você está errado, então eu não sei mais ler, porque é isso que está na doutrina, na jurisprudência, nos códigos, nas leis. Não sou eu que estou afirmando isso. É a legislação brasileira. Até que ponto nós vamos silenciar o assassinato da legislação brasileira, o assassinato do direito brasileiro, o assassinato da justiça brasileira, por medo? Eu prefiro ser silenciado à força do que ficar calado voluntariamente. Porque eu não admito que o instrumento que eu escolhi para a minha vida, que é o direito, seja violentado, aniquilado da maneira que está sendo nesse país. Mas o relatório da Polícia Federal, que não divulgou a imagem, nem para o Ministério Público poder fazer a denúncia, não diz nada disso, não menciona nada daquilo que mencionou o relatório da polícia italiana, que analisou frame a frame, movimento por movimento, o ocorrido no aeroporto de Roma. O que o relatório da PF diz? O relatório da PF, enviado ao STF no dia 4 de outubro, afirma que Mantovani aparentemente bateu com hostilidade no rosto do filho do ministro, Alexandre Barthe de Moraes, que conseguiu se esquivar parcialmente. O relatório analisou cada frame do vídeo e foi tornado público. O relatório foi tornado público. Porém, a íntegra das filmagens não foi liberada. Aí eu lhe pergunto, por quê? Qual é o problema? Você não quer liberar a íntegra da imagem, por quê? Se o relatório é fidedigno ao filme, qual é o problema de liberar a imagem? Qual é? Se eu não estou mentindo, por que eu não mostro o objeto sobre o qual eu estou falando? Se eu não estou mentindo, por que eu tenho que trabalhar com um substitutivo se eu tenho nas minhas mãos o original? Por que não liberar as imagens essas que foram analisadas pela polícia italiana, e sobre elas se disse que o movimento com o braço direito de Mantovani foi reativo ao movimento com o braço esquerdo do filho de Alexandre de Moraes, para esconder o fato de que talvez Mantovani tivesse tocado, tivesse golpeado, mesmo que levemente, o óculos do filho do ministro? Para que ele não possa alegar aquilo que lhe é de direito, ou seja, a legítima defesa, uma agressão iminente com o braço esquerdo do filho do ministro, ele se movimentou com o braço direito, que em perícia criminal é óbvio. Se alguém vem com o seu braço, a sua mão direita, para lhe bater na cabeça, a tua reação é levantar o braço direito, porque você está cara a cara. Qualquer um que sabe perícia criminal entende disso.
Então você não mostrar as filmagens, você fazer um relatório e não mostrar o material analisado é muito estranho. A Polícia Federal Brasileira, além de ignorar os fatos revelados pela polícia italiana, afirma que a mulher do empresário, a Andrea Munarão, foi quem provocou a confusão. Olha a descrição. Aspas. Ela própria, desde que vira, já viu no pretérito do passado, desde que vira o ministro, passou a xingar, passou a perseguir, não. Passou a cutucar, não. Passou a agredir fisicamente, não. O que Andréa Munarão fez? Diz a polícia. Aspas. Ela própria, desde que viu o ministro, passou a apresentar uma postura visivelmente hostil, com gestos, projeções corporais e expressões faciais, com aparentes gritos, que levam a concluir ter sido ela a provocadora de toda a confusão, diz a Polícia Federal Brasileira. A Polícia Federal Brasileira que diz que o Mantovani aparentemente golpeou o filho do ministro, que não enxergou o óbvio, enxergado pela polícia italiana, de que ele reagiu com o braço direito a uma tentativa de golpe com a mão esquerda do filho do ministro. A Polícia Federal Brasileira não consegue dizer se houve o golpe ou não, por isso usa aparentemente, mas consegue analisar as expressões faciais afrontosas, hostis da mulher de Mantovani. A polícia não consegue dizer se houve golpe, diz que foi aparentemente um golpe, mas consegue falar das suas expressões faciais, das suas microexpressões perturbadoras, mas se esquece que a legítima defesa de expressão facial é a expressão facial. Se você me faz assim, o máximo que eu posso fazer para você é assim. Isso é legítima defesa. O resto não é. É desproporcional a agressão. E se a mulher é feia? Eu não sei se é, eu não conheço. Você vai falar que a feiura é uma agressão? Nada faz sentido. O advogado da família Mantovani diz o seguinte, vou abrir aspas. O relatório feito pelas autoridades italianas difere em muito daquele elaborado pelo agente da Polícia Federal. Inclusive pela descrição que é feita, Roberto Mantovani Filho é primeiramente tocado em sua nuca por Alexandre Bart de Moraes, momento em que ele levanta o braço, como se numa ação de defesa, resvalando os óculos daquele, o filho do ministro. Ou seja, fica cada vez mais evidente a necessidade de realização de uma perícia isenta, independentemente em todas essas imagens do aeroporto. Só assim saberemos com segurança o que de fato aconteceu, disse o advogado à CNN, que é o que eu expliquei aqui. Vale lembrar, senhores, que a Lava Jato, destruída de vez por Toffoli, ela recebeu uma crítica muito interessante na época. Eu lembro. Uma das críticas mais contundentes contra a Lava Jato era a seguinte. O juiz não pode oferecer críticas à delação por violação total do princípio da equidistância. Essa crítica à Lava Jato, que foi sepultada por Toffoli, diz que Moro inventou a figura do juiz assistente de acusação. Muito embora não exista proibição do juiz ser assistente de acusação se ele for vítima, o que nós estamos vendo aqui é a invenção por Toffoli, por Moraes,
que também deveria saber, porque afinal de contas é ministro do Supremo e presume-se tenha notável saber jurídico, é que não existe assistente de acusação sem acusação. O que nós acabamos de ver aqui é o juiz assistente de acusação sem que haja sequer acusação. E isso é direito? E se o Estado democrático só existe por causa do direito? Nós não podemos afirmar que houve a supressão da democracia porque nós estamos assistindo, dia sim outro também, a uma cotidiana supressão do direito. A um cotidiano golpe vitorioso, bem executado, irreversível quanto o direito. Porque o direito não é direito quando é aplicado é aqui e acolá. O direito só é direito quando é aplicado a todos, de maneira equânime. E quando dizem os golpistas do 8 de janeiro, pode ser que sejam todos culpados, pode ser que sejam todos miolo moles, mas eles só tentaram dar um golpe. Porque todo dia eu tenho visto, especialmente o ministro Toffoli, golpear de morte o Estado Democrático de Direito, suprimir o Estado Democrático de Direito através da supressão do direito. E há que se lembrar, senhores, o seguinte: vamos agora analisar a lei orgânica da magistratura, porque ministros do STF são magistrados, são juízes. E o artigo 35 da lei orgânica da magistratura diz: são deveres do magistrado. Inciso 4. Tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça. Vamos lembrar do ministro Alexandre de Moraes, no primeiro ou no segundo julgamento do 8 de janeiro, quando ele humilhou de uma maneira indisfarçável o advogado de uma das partes. Ele cumpriu o seu dever. O artigo 36 da mesma lei orgânica da magistratura diz: é vedado, quer dizer, é proibido ao magistrado. Inciso 3. Manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, que seja seu ou de outro juiz, ou juízo depreciativo, desvalorativo, negativo, sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvadas, ou seja, a não ser que isso aconteça, nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério. E aí, eu lhes pergunto, senhores, o ministro Alexandre, que pediu para ser assistente de acusação antes de uma acusação existir, lembram-se que em dezembro, no Tribunal Superior Eleitoral, fez um discurso público que resvalou em todos os meios de comunicação e nele disse, aspas, fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque, comparando os números, e ele se referia ao 8 de janeiro, em comparação com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, disse o Alexandre de Moraes, fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli porque, comparando os números, ainda tem muita gente para prender,
e muita multa para aplicar. Se isso não é uma violação ao artigo 36, inciso 3º da Lei Orgânica da Magistratura, o que seria? Mas não foi só. Não foi só. Em um evento com o presidente da República, também televisionado e radiofonado para todo o país, o Alexandre de Moraes também disse, aspas, o modus operandi, ou seja, o método de ação, e ele falava do discurso de ódio e do ataque às escolas. Então, o método de ação dessas agressões instrumentalizadas, divulgadas, incentivadas pelas redes sociais em relação às escolas é exatamente idêntico ao método de operação, o modus operandi, que foi utilizado contra as urnas eletrônicas, contra a democracia, o modus operandi instrumentalizado para o dia 8 de janeiro. Não há nenhuma diferença. Então ele falou do processo que ele está julgando, e se isso não é uma violação ao artigo 36, inciso 3º da Lei Orgânica da Magistratura, eu não sei o que é. Aliás, a mesma Lei Orgânica da Magistratura, que estabelece direitos, deveres e proibições a qualquer juiz, inclusive um ministro do Supremo Tribunal Federal, diz no artigo 35, inciso 8º, é dever de um magistrado, juiz ou ministro, juiz, desembargador ou ministro, eles têm o dever de manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Portanto, não há espaço para um perder o mané não amola e o arregimento aqui, uma trinca, não diria de ases, mas de asnos. Barroso, Toffoli, Alexandre de Moraes, infelizmente, violam com frequência insuportável, inadmissível, porém, sem que contra eles recaia o peso da lei, a Lei Orgânica da Magistratura, as normas da Constituição Federal, as previsões da Lei do Abuso de Autoridade e, o que é melhor para eles, sem a fiscalização, sem a chamada de atenção ou sem qualquer ameaça do Senado Federal, que parece compactuar com essa supressão do Estado democrático de direito, já que o direito tem sido suprimido à luz do dia em todas as ocasiões, de maneira indisfarçável, de maneira, infelizmente, irrepreensível. E essa constatação, senhores, casa com uma notícia da tarde de hoje, dessa segunda-feira, que é a seguinte. Em uma movimentação atípica que afunda na incerteza a viabilidade do processo eleitoral na Venezuela, o Tribunal Supremo de Justiça venezuelano, que é o equivalente da Venezuela ao STF brasileiro, ordenou, nesta segunda, dia 30, a suspensão de todos os efeitos das eleições primárias da oposição, que foram realizadas no último dia 22 de outubro,
conduzidos de forma autônoma pela Comissão Nacional de Primárias. A eleição, que mobilizou quase 2,5 milhões de venezuelanos e que teve como vencedora a candidata de direita Maria Corina Machado, com mais de 92% dos votos, foi questionada pela ditadura de Nicolás Maduro, que, através de um recurso apresentado pelo deputado José Brito, no aparato judicial, busca frear o processo criticando supostas irregularidades. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, portanto, toma medidas arbitrárias porque absolutamente estranhas à legislação. Absolutamente estranhas àquilo que a Venezuela se diz acerca dela própria nos palanques do mundo, em especial em palanques amigos como o brasileiro. E a pergunta que fica é: se nós deixarmos prevalecer os crimes, sejam eles de abuso de autoridade, sejam eles contra a lei orgânica da magistratura, sejam eles de desrespeito frontal à Constituição, sejam eles, inclusive, de supressão do Estado democrático de direito, não tentado, mas consumado. Se nós nos acostumarmos com isso, em que diferirá o Supremo Tribunal Federal Brasileiro do Tribunal Supremo de Justiça venezuelano? Boa noite. Eu sou Thiago Pavinato. Jornal.